Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de uma história que eu vivi, uma história de superação e muita fé e coragem. Mas antes disso, se inscreva, compartilhe e deixe seu like. Só para terem noção que eu fiz o ensino médio confiando em Deus e confiando naquilo que eram as providências que Ele fazia para mim. Primeiro é que para entrar na tal escola eu já tive muita dificuldade porque eu não tinha apoio. O meu pai tinha falecido no ano anterior e depois surgiu o ano em que eu tinha que realmente ir para uma outra escola sem apoio, uma menina que não trabalha e muitas outras dificuldades. Eu fui para a escola com muita coragem, isso já no final, quase no meio do primeiro trimestre, a terminar do ano letivo. Mas eu fui fazer as provas. Pela graça de Deus eu tive 4 negativas, o resto eram tudo positivas. Não sei como é que aconteceu aquilo, mas foi desse jeito. E as dificuldades no primeiro ano foram mínimas, porque a pessoa que me ajudou a ir para a escola pagava os meus fascículos, as minhas comparticipações e tudo mais. Mas já no segundo ano do ensino médio, eu já comecei a ver muitos desafios. Não tinha dinheiro para fazer a reconfirmação, não tinha dinheiro para comprar folhas de prova, não tinha dinheiro para nada, exatamente, né? Eu ia a pé para a escola e voltava a pé, não tinha caprichos, não tinha muitos sapatos, muitas roupas e prontos, essa era a minha vida, né? Mas no meio disso tudo, eu sofria muito, porque muitas vezes eu fui expulsa da sala de provas por não ter uns 50 kwanzas ou uns 100 kwanzas para pagar as folhas de prova. Mas e daí? Desisti não. Toda vez que eu ia para casa e tinha uma atividade por pagar na escola, eu chegava assim e falava: mamãe, na escola pediram isso, pediram aquilo, e a minha mãe falava: não tenho. Isso baixava o meu astral, eu ficava triste. Eu ficava desmoronada. Muitas vezes eu disse que eu já não ia mais para a escola porque eu não tinha recursos para estudar, não tinha apoio para ter que continuar, então ia desistir. Mas só que toda vez que eu falava que eu ia desistir, eu levantava, enxugava minhas lágrimas, pegava minha bata, minhas coisas, ia para a escola. Atrasada como não, eu ia para a escola. E chegando lá na escola, às vezes eu tinha que fazer as coisas pela caridade dos colegas, caridade dos professores e caridade de muita outra gente que via a minha luta. E foi assim. Eu não me deixei vencer pelo conformismo, nem muito menos pelo vitimismo. Eu aceitei que eu estava a viver aquela situação, mas eu não desistia, eu ia sempre atrás e o Senhor mandava sempre pessoas para suprir a minha necessidade. Isso continuou até o último ano, em que eu precisei exatamente mesmo de apoio. Terminei o ensino médio não porque as minhas famílias ajudaram, mas sim porque o Senhor colocou pessoas capazes na minha vida. Se tiveres numa situação difícil, se tiveres a enfrentar momentos em que a desistência parece que é a opção real que você exatamente precisa, eu te digo mais uma vez: tu és muito capaz, o Senhor dirige sempre pessoas capacitadas ao teu lugar e Ele sabe sempre como te auxiliar. Não baixes a guarda, não percas a fé, continue firme, erga a cabeça, porque tudo que você passa agora é simplesmente um motivo para te ver a superar e seres também um ombro amigo para quem ainda tem dificuldade de superar. Está doendo? Vai parar de doer. Estás cansada? Vais ter força, porque todos aqueles que confiam no Senhor jamais serão desamparados. Você é um vencedor, eu sou uma vencedora. E todos os dias das nossas vidas, quando acordamos, devemos nos lembrar que somos verdadeiramente campeãs. Beijo, se cuidem, até o próximo vídeo.